Bom, então o texto que a gente vai trabalhar hoje é uma outra conferência do Bergson, né? Chamada A Alma e o Corpo. Primeiro eu vou tentar fazer, é como se fosse assim, eu vou abordar de uma maneira mais genérica, assim, meio que passa rapidamente pelo texto, dando o sentido geral do texto, e na próxima aula a gente faz a coisa assim mais pontual, como foi feito com a outra conferência, seguindo as argumentações e tudo, tá certo? Então, para iniciar, né? Esse texto, A Alma e o Corpo, ele fala sobre a relação, obviamente, entre a alma e o corpo, que pode ser também entendida como uma relação entre espírito e matéria, né? Então, entre consciência e cérebro. Então, é disso que vai tratar, tá certo? A gente vai ver no decorrer dessa aula, na verdade no decorrer da análise de outros textos do Bergson, que há sempre uma preocupação dele em mostrar que muitas vezes aquilo que é tomado como um fato científico, na verdade é uma interpretação de um fato, tá certo? Então muitas vezes a gente argumenta sobre algo como se a gente estivesse falando que aquilo é ciência, quando na verdade a gente está adotando a interpretação de um determinado fato. E nessa interpretação existe o que o Bergson chama de uma metafísica inconsciente. Então ele vai tentar mostrar, principalmente quando ele estiver falando sobre essa relação consciência e cérebro, que a tese que subjaz a muitas hipóteses tidas como científicas, na verdade, não é científica, certo? Porque a ciência ela lida com o fato. E o fato interpretado de uma determinada maneira, baseando-se em determinados pressupostos, pode ser nada mais do que uma metafísica inconsciente. Então, no caso aqui, a gente vai ver que o Bergson vai atentar para aquilo que ele chama de hipótese do paralelismo psicofisiológico como sendo uma hipótese não científica, como sendo apenas uma... Pois não? Não, fica à vontade, pode ficar à vontade, tá? Sem problema. É o que eu estava dizendo. Não precisa explicar que vai para o curso, é só ir, então tá tudo bem. Ele vai mostrar que eu tenho muito, quando eu perco o raciocínio, aí parece que eu fui no outro mundo e voltei. Então ele vai mostrar que o paralelismo psicofisiológico não é o fato científico, é uma interpretação de um determinado fato científico, tá bom? Bom, ele vai dizer então que essa visão de mundo que está subjacente à hipótese do paralelismo psicofisiológico, que eu já explico melhor o que é uma metafísica e, na verdade, uma metafísica um pouco velha. É uma metafísica que data mais ou menos do século XVII. É uma visão de mundo que tem a ver com o mecanicismo, tá certo? Quando eu dou aula na teoria do conhecimento, que eu falo sobre Descartes, eu falo que o dualismo cartesiano, ele tem como consequência, a forma como o dualismo cartesiano se estabelece, tem como consequência uma visão da natureza de viés mecanicista, tá certo? Quando Descartes vai dizer que existem duas substâncias, uma resposta e uma resistência, essa extensão, sendo tudo que não é resposta, sendo tudo aquilo que não é o sujeito, faz com que você englobe numa mesma qualificação tanto o vivo como o material, tá certo? Porque tudo seria uma espécie de extensão, tudo seria algo possível de ser calculado, certo? O universo com o qual Descartes lida é um universo que estaria justamente no âmbito daquilo que nas aulas passadas a gente viu como sendo o âmbito daquilo que pode ser
previsto, pode ser calculado, pode ser mensurado. Por isso mesmo, é o terreno fértil da ciência, só que de um determinado tipo de ciência, que são as ciências duras, né? As ciências positivas, principalmente a física. Então, o que é a física newtoniana, o que é a física moderna? É uma forma de você falar sobre a natureza através de uma linguagem matemática. É como se você estivesse desvelando uma ordem matemática das coisas, né? Uma ordem matemática do mundo. Não é isso? Então, quando você estuda ali a física newtoniana, a física em geral, você está calculando, né? Significa dizer também que você está delimitando um determinado âmbito da experiência, como se aquilo esgotasse a própria experiência. Acontece que aquilo deu muito certo na análise da matéria. A física, ela lida com o mundo material. E lidando com o mundo material, ela lida bem. Tá certo? Você consegue um domínio do material através da ciência, né? Através do estudo dessa ordem matemática das coisas. Você desenvolve a técnica. Qual é o problema? O problema é que, devido ao êxito dessa ciência positiva, devido ao êxito dessa ciência dura, você tenta alongar o método para outros âmbitos que não são propícios a isso. Porque o que a gente viu nas aulas passadas, foi que para Bergson, quando aparece o vivo, aparece algo diferente. Não foi isso que a gente tentou estabelecer? Você tem aqui um sistema de ordem material, inercial, possível de ser calculado, de ser medido, algo do âmbito daquilo que é determinado. Eu posso prever um eclipse, não posso? Através de cálculos, não é verdade? Então, porque tudo isso está dentro de um sistema e esse sistema é previsível. Se a minha ciência fosse absoluta, eu conseguiria prever absolutamente o desenrolar desses acontecimentos do âmbito material. Mas quando eu estou lidando com o vivo, começa a haver algo diferente, que a gente chamou de imprevisibilidade, de indeterminação. E a gente viu que isso se articulava de alguma maneira com o movimento. Quando começa a haver movimento, esse movimento está relacionado à vida, essa vida está relacionada a uma imprevisibilidade, que a gente viu também na aula passada, que está relacionado a uma inserção de liberdade na matéria. Então, o projeto positivista, ou projeto cientificista, é tentar explicar o vivo através do não vivo. É uma explicação reducionista. Por que eu chamo de reducionista? Porque você tenta explicar o complexo a partir de elementos menos complexos. Então, como é que se dá esse tipo de explicação das coisas? Você reduz o vivo àquilo que é da ordem do não vivo. Você tenta reduzir o orgânico ao inorgânico. Você acha que se você conseguir determinar determinadas estruturas de função, de funcionamento, de reações físico-químicas, você consegue dar conta daquilo que é de uma outra qualidade. Ou seja, essa explicação reducionista, ou essa explicação positivista, ela não leva em consideração o vivo na sua originalidade. Ela não leva em consideração o mais complexo na sua complexidade própria, que pressupõe uma explicação de uma outra ordem. E se a gente entende que para o Bergson você tem aqui uma gradação, você tem mundo material, onde tudo é necessário, onde há determinação. Você tem um vivo, onde começa a haver uma imprevisibilidade, uma indeterminação. E você vai na escala do vivo aqui, atingindo um grau de complexidade muito maior. É óbvio que essa tentativa de explicação a partir desses elementos
mais simples não vai dar conta daquele complexo, entende? Então, a abordagem precisa ser diferente. Só que a abordagem não foi diferente justamente pelo fato de o método de análise do material ter sido exitoso. Então, é como se você alongasse esse método para dar conta de um outro âmbito, tanto do âmbito do vivo, quanto do âmbito até mesmo psíquico, certo? Então, resumindo isso que eu acabei de dizer para vocês, né, que é mais ou menos o movimento da modernidade. Na modernidade você tem uma determinada forma de ciência que é exitosa e você tenta levar esse método da ciência para as outras áreas que estão se desenvolvendo. Por exemplo, a biologia é uma ciência que está se apresentando. Como a física teve êxito com aquele determinado método que é próprio da matéria, você tenta esticar, tenta tirar desse método tudo aquilo que ele dá. Só que ele não dá muito quando você está analisando o vivo, porque é algo que é diferente. Então, assim, lembrar que o Bergson é o filósofo da diferença, como diz o Deleuze, né? Então ele percebe a diferença, e se há diferença, eu não posso utilizar os mesmos meios para me referir a uma ou uma outra ordem. Então, a possibilidade de reduzir os problemas astronômicos e físicos a problemas da mecânica, daí a ideia de representar a totalidade do universo material, inorganizado e organizado como uma imensa máquina subordinada a leis matemáticas, foi o movimento da ciência moderna. Até aí tudo bem, né? Foi aquilo que eu chamei de mecanicismo. Vocês sabem que a ciência moderna, ela tem uma visão de base que é mais ou menos essa. A linguagem matemática. As coisas estão organizadas em uma ordem matemática que pode ser descoberta. Tá certo? Como se fosse o grande mecanismo de um relógio. Se é assim, se esse universo é uma engrenagem que eu posso que eu posso medir, que eu posso dominar, que eu posso interpretar, então os seres vivos também deveriam, por sua vez, estar subordinados a essa mesma engrenagem. Eu faço isso como uma tentativa mesmo de captura, de possibilidade de explicação. Se eu não tenho um método próprio para dar conta disso que é o vivo, então eu vou utilizar o método que estava sendo bem utilizado para dar conta do não vivo. Só que isso é um artifício. E acaba que você perde algo. Você perde justamente a possibilidade de uma explicação que dê efetivamente conta daquilo que é diferente do material. Tá certo? De todo modo, é isso que o Bergson está dizendo, essa é a interpretação que ele faz. É que nesse movimento de êxito de um método sobre a matéria, tentou-se levar isso para âmbitos que não lhe são próprios, como o âmbito do vivo, por exemplo. Então, os corpos vivos em geral e o corpo do homem em particular deveriam engrenar-se na máquina. E aí vem a hipótese do paralelismo. Você reduz não apenas o vivo, aquilo que é não vivo, mas subindo nesse grau aí de complexidade, ou nesse grau de duração, você tenta reduzir a consciência a algo que seria da alçada desse método, que seria o cérebro, certo? Então você reduz a consciência ao cérebro, porque o cérebro é material. O cérebro você tem acesso. Eu posso dissecar o meu cérebro, eu posso abrir o cérebro, eu posso estudar um cérebro, eu posso manipular um cérebro. Manipular uma consciência é mais difícil, certo? Então, assim, se a gente está numa época de muita crença na ciência, de muita busca daquilo que são resultados próprios da ciência. Então a tentativa é essa.
A abordagem acaba sendo reducionista por quê? Porque não se está levando em consideração a complexidade daquilo que precisaria ser abordado. Não se está levando em consideração justamente aquilo que a gente pode chamar as articulações verdadeiras do real, as diferenças de natureza. O vivo é diferente do material. O psíquico não é apenas o vivo. Então você tem diferenças aí que precisam ser levadas em consideração na abordagem de cada um dessas ordens de ser, digamos assim. Tá certo? Então você não pode tentar homogeneizar as coisas e usar um método que é o método que serve para análise do material e jogar para aquilo que é de uma ordem tão distinta, certo? Como quando você fala de consciência, você está falando em uma ordem de ser que é muito diferente da ordem material, certo? E aí você tem esses pensadores, né, da época que não ofereceram uma outra visão. Boa tarde. Uma outra visão mais interessante do que a hipótese do paralelismo. O que é a hipótese do paralelismo? É justamente essa ideia de que há um paralelismo rigoroso entre o psíquico e o fisiológico, ou entre a consciência e o cérebro. Tá certo? É como se fosse assim, a ciência está dizendo isso porque ela tem uma metafísica inconsciente, ela tem determinados pressupostos que ela não está levando em consideração. Aí você se pergunta, o que é que a filosofia teria para me dizer sobre isso? Na verdade, nada. A filosofia está nesse rumo também. Está nesse rumo. Na verdade, a filosofia moderna, então, ela está fundamentando esse tipo de pensamento, esse tipo de explicação que é reducionista. Por exemplo, Spinoza e Leibniz, né? Formularam com todo o rigor a hipótese de um paralelismo constante entre os estados do corpo e os estados da alma. O Leibniz falava até em harmonia pré-estabelecida, né? Então, é a ideia de um paralelismo. Eles se abstiveram, entretanto, de fazer da alma um simples reflexo do corpo, mas disseram que o corpo era um reflexo da alma. Eles só inverteram o sinal, mas a ideia de paralelismo continuou sendo a mesma. Então, nessa interpretação que o Bergson apresenta nessa conferência chamada Alma e o Corpo, ele vai dizer que a ciência do século XIX, né, que é a ciência lá da época dele, fez passar por científica o que na verdade era uma hipótese metafísica. Então, uma coisa é um fato científico, outra coisa é uma interpretação desse fato que se passa por científica, tá certo? A ciência lida com o fato, mas às vezes ela apresenta a interpretação de um fato como se fosse fato. E se é a interpretação de um fato e não um fato, tem uma metafísica aí que precisa ser exposta, tá certo? Então a ciência do século XIX fez passar por científica o que na verdade era uma hipótese metafísica, que é justamente a hipótese de que a vida mental seria apenas um aspecto da vida cerebral. E aí o Bergson começa a atuar nesse mesmo âmbito da ciência, né? Ele vai se perguntar, como é que eu faço então para refutar essa tese do paralelismo, que eu julgo que é pseudocientífica? É tomar, dentre todos os fatos conhecidos, aqueles que parecem ser os mais favoráveis à tese, os únicos nos quais a tese parece ter encontrado um início de verificação. Voltando, o Bergson ele quer refutar uma hipótese científica. Como é que ele vai tentar refutar essa hipótese pseudocientífica? É pegar o fato que mais a corrobora e mostrar que esse fato foi mal interpretado. Ele vai pegar aquilo que é mais
utilizado por aquela perspectiva que ele vai combater e vai refutar ali, tá certo? Ele está jogando no terreno do inimigo, beleza? Qual é o fato que a ciência apresentava como sendo o fato que mais corroborava a ideia do paralelismo? Vocês entenderam o que é paralelismo psicofisiológico, né? A ideia de que cérebro e consciência se equivalem. A ciência da época apresentava isso como um fato científico. Por que ela apresentava isso como fato científico? Dentre outras coisas, porque houve uma descoberta das localizações cerebrais. Ou seja, você estava estudando, tinha indivíduos que tinham problemas na linguagem, problemas de memória das palavras, tinham afasia, né? E aí começou a se fazer um estudo clínico e tudo. Houve um estudo da anatomia do cérebro de um indivíduo que era portador de um determinado tipo de esquecimento das palavras, né? E constatou-se que havia uma lesão na terceira circunvolução do cérebro. Beleza? E aí o que foi que imediatamente se concluiu? Que a memória das palavras estava localizada na terceira circunvolução do cérebro. E isso foi tomado como uma hipótese, isso foi tomado como um fato empírico que legitimava a ideia da equiparação entre o cérebro e os fenômenos da consciência. Certo? Vocês entenderam isso? Então, se o indivíduo tem um esquecimento, uma falha na lembrança das palavras, e aí ele morre, e o cara vai estudar o cérebro desse indivíduo e vê que existe uma lesão em um determinado local, aí o que é que ele vai concluir? Ele conclui que a memória das palavras está ali localizada. Então, se você consegue localizar no cérebro determinadas funções, como por exemplo da linguagem, é porque existe uma equivalência. Então parece muito lógico, né? Só que o Bergson vai refutar isso. É meio complicado a forma como ele refuta. Isso vai aparecer de uma maneira mais assim, aprofundada no Matéria e Memória, mas é basicamente a explicação de que, na verdade, a lesão do cérebro, ela não afeta a lembrança da palavra. Porque a palavra não está ali gravada no cérebro, a lembrança não está gravada no cérebro. O que a lesão do cérebro impossibilita é que o cérebro evoque determinada lembrança. É que o cérebro coloque o corpo em uma determinada disposição que faz com que ele relacione a memória que ele com o concomitante cerebral que ele se utiliza para se exprimir, que é o cérebro. Então, para a gente entender isso, a gente vai ter que entender o que é o cérebro para o Bergson. Então, o cérebro, ele não é o local onde está armazenada a memória. Porque a memória, na verdade, não está localizada em canto nenhum. Porque a memória, ela é duração. E a duração para o Bergson é justamente aquilo que é de uma outra ordem que o espaço. Se você tem um dualismo forte no Bergson, é espaço e duração, certo? Aquilo que é da ordem do espaço não é da ordem da duração. Aquilo que é da ordem da duração não é da ordem do espaço. Então, como é que você vai dizer que a memória, que a duração está ali? Porque ali é uma categoria espacial. Então, a memória ela não está em lugar nenhum, porque a memória é. Se existisse um local, ia ser um espírito. A memória, ela é o espírito. Nesse sentido, ela não está localizada em canto nenhum. Tá certo? Mas então, qual é o fato? O fato é uma coisa, a interpretação do fato é outra. O fato é que as doenças da memória das palavras, ou as afasias,
são causadas por lesões do cérebro menos ou mais claramente localizáveis. Isso aqui é fato. O Bergson é um cara que ele não vai querer contornar fatos que a ciência mostra. Assim, tipo, isso aqui é um fato? Beleza, então vamos considerar o fato. Então, o que é o fato? É que a doença das memórias, a afasia, é causada pela lesão. Mas ela é causada por essa lesão porque a memória estava gravada ali no cérebro e aí o cérebro foi prejudicado e a memória desapareceu? Não. Porque era ali, naquela localização, que se dava uma determinada função do cérebro que articulava um determinado movimento. Certo? Então é diferente a explicação. A explicação é diferente justamente porque é uma explicação que não admite a tese da localização da memória. Que a afasia é provocada pela lesão cerebral é um fato. Mas que isso se deve ao fato de a lesão cerebral ter extinguido a memória é interpretação. Tanto é que o Bergson vai interpretar diferente. Deu para entender isso? Eu sei que é um pouquinho sutil, mas é o fundamento aqui da argumentação dele. Então, o fato é esse. A afasia é causada por lesões do cérebro menos ou mais localizável. A lesão é localizada, tá? A lesão, não a memória da palavra. Entendeu? A lesão, ela está na terceira circunvolução cerebral. Mas a memória não estava lá e a lesão tirou a memória. Não é isso. Então, qual é a interpretação da doutrina paralelista? Qual é a interpretação que a doutrina que o Bergson quer refutar faz desse fato? As lembranças estão lá, acumuladas no cérebro, sob a forma de modificações imprimidas num grupo de elementos anatômicos. Essa é a interpretação que a hipótese paralelista faz. Está lá a lembrança, está lá impressa nas circunvoluções cerebrais. Se desaparecem da memória, é porque os elementos anatômicos em que se assentam foram alterados ou destruídos. Então isso aqui é uma interpretação disso que é um fato. Qual é a interpretação do Bergson? O cérebro serve para evocar lembranças, não para conservá-las. Tá certo? Então fixe essa informação. O cérebro serve para evocar lembranças, não para conservá-la. A lembrança não está localizada no cérebro. O cérebro evoca a lembrança. E a lembrança está onde? Não faz nem sentido a pergunta. Porque a memória a duração ela é a própria consciência, tá certo? É o próprio espírito. Se memória é sensação? Como assim, cara? Se há uma necessidade de lembrança, de rememoração, há uma necessidade de alguém sentir essa lembrança. É complicado, é porque assim, no matéria e memória, você vai ter dois tipos de memória. Uma memória hábito, uma memória pura. Você tem uma memória que chama outro negócio bem complexo, eu não vou entrar agora, assim. Não dá para eu explicar muito isso agora não, porque senão vai complicar para todo mundo, eu vou fugir do raciocínio e essa é uma discussão muito difícil. Mas eu prometo que eu faço ela quando a gente estiver falando sobre matéria e memória, tá certo? Porque lá ele vai falar de uma teoria da percepção, ele vai falar de uma teoria da memória, ele vai relacionar essa teoria da percepção com a teoria da memória, mas assim, só para tentar responder de uma maneira rápida, a sensação, ela é um fato psíquico. A sensação, para o Bergson, ela não equivale, então, à excitação. Porque a sensação é da ordem psicológica, sendo da ordem psicológica, ela é da ordem da duração. Sendo da ordem da duração, também é da ordem da memória. Então, sempre que eu percebo algo, eu não tenho uma percepção pura, mas eu também tenho uma lembrança. Então, a minha percepção das coisas, ela se relaciona com uma lembrança.
Da mesma forma, uma sensação, ela requer uma movimentação no âmbito da duração. Mas deixa quieto e depois a gente retoma, tá? Evocar, no sentido de chamar para fazer aparecer, como ele está querendo dizer, ou é o seguinte? Evocar. O cérebro evoca a lembrança. É o seguinte. Imagina se a gente se lembrasse de absolutamente tudo que a gente viveu desde o nosso primeiro chorinho na maternidade. Qual era o resultado disso? Qual era o resultado disso? A vida seria inviável. Esse ser humano sucumbiria. É impossível. Dá para entender isso? Que eu não tenho como dar conta desse acúmulo de memória. Significa dizer que o meu cérebro ele tem uma função de me deixar atento àquilo que diz respeito à minha sobrevivência. O cérebro, ele é um órgão de atenção à vida. O cérebro é um mecanismo que, ao mesmo tempo que deixa passar determinadas lembranças, ao mesmo tempo impede que uma gama de lembranças venha à tona. Ele é um mecanismo nesse sentido. Ele é um filtro. Ele é um filtro seletivo. Ele é um filtro seletivo que deixa passar aquelas lembranças que vão ser úteis. Aquelas lembranças que não vão ser úteis, elas vão ficar numa sombra aí psíquica. De repente, aí quando eu durmo, por exemplo, que eu afrouxo essa tensão, essa atenção à vida, aí você vê assim essas memórias aparecerem, né? De uma maneira meio caótica e tudo. Por quê? Porque elas estão lá. Então você vai dormir, de repente você sonha com uma cena da tua infância, você mistura as coisas, você não tem aquela cronologia, tá tudo lá. Só que no estado de vigília, que é o estado de consciência atual, o cérebro funciona como uma espécie de filtro que limita. Ele deixa passar aquilo que é funcional. Tá certo? Então tem que ter sempre em mente o que a gente chama de uma perspectiva pragmática do Bergson. Ou seja, conceber o ser humano como um ser que está voltado para a vida. Ele precisa sobreviver. Então as nossas funções psíquicas, elas não foram criadas assim ao bel prazer, sem nenhuma necessidade, não. Elas têm uma determinada função em relação à sobrevivência. Então o cérebro, ele tem uma funcionalidade. Ao mesmo tempo que ele nos possibilita, por exemplo, perceber ou lembrar, ele também nos possibilita esquecer. E esse esquecimento é necessário porque eu não consigo dar conta dessa profusão, desse acúmulo de memórias. Tá certo? Então, a interpretação do Bergson é de que o cérebro serve para evocar lembranças e não para conservá-la. O cérebro ele não é um local de armazenar memória. O cérebro não é também, por exemplo, um órgão de representação, como na filosofia moderna a gente pensa. No Matéria e Memória isso fica mais claro. Você pensa que do cérebro você cria a representação, mas como assim? Você tem uma imagem que é o mundo. Aí você tem o cérebro, que é uma imagem que faz parte do mundo. Aí dessa imagem particular, que é o cérebro, você cria toda a imagem do mundo. É uma coisa meio estranha. Então, na verdade, o cérebro ele não é nem um local que armazena, no qual se localiza a memória, nem é um órgão miraculoso que faz com que surja o mundo como representação. Como diria o Schopenhauer, o mundo como representação. Não é isso. A representação, ela já está dada. Certo? Então a gente tem a noção de representação como se fosse uma imagem do mundo, uma fotografia. Essa fotografia, se ela existe, ela já foi tirada. Então o cérebro, na verdade, ele vai selecionar determinadas imagens, porque a partir do momento em que tu começa a agir no mundo, tu começa a tomar o teu corpo como centro. E quando tu toma o teu corpo como centro, tu toma o teu eu como um ponto de representação.
Tá certo? Mas isso é mais complicado. Matéria e memória a gente vai ver melhor. Mas só para entender que o olhar que é lançado para o cérebro é um pouquinho diferente. Tá certo? Então, o que falha no afásico, né, nesse indivíduo que teve esse problema de esquecimento das palavras, o que falha no afásico é o ajustamento à situação que o mecanismo cerebral deve proporcionar. O cérebro não é um mecanismo? Não é justamente através do cérebro que eu fico atento à vida? Não é pelo cérebro que eu consigo lidar com uma série de estímulos e eu consigo focar a minha atenção para uma determinada coisa? Não é através do cérebro que eu consigo me inserir na realidade? Lembrar do Freud, o princípio de realidade, né? Se eu prejudico algo no cérebro, na verdade eu prejudico isso. A possibilidade de inserção na realidade. Não tem nada a ver com o espírito, assim, no sentido mais amplo. Tem a ver com a relação do espírito com a realidade. Tá certo? Então, o que falha no afásico é o ajustamento à situação que o mecanismo cerebral deve proporcionar. O que está prejudicado é a faculdade de tornar consciente a lembrança, esboçando antecipadamente os movimentos pelos quais a lembrança, se fosse consciente, se prolongaria em um ato. O que falha é algo no nível de um movimento, tá certo? É algo no sentido da função do cérebro de fazer um ajustamento entre a realidade psíquica e o mundo material. E a realidade, melhor dizendo, não entre o mundo material, mas entre esse âmbito da duração e o âmbito do real, né? Do real no sentido, enfim, porque o real para o Bergson é a própria duração. Mas o que a afasia prejudica é uma certa disposição motora, uma mímica real ou virtual, efetuada ou esboçada, que o mecanismo cerebral deve possibilitar. Vocês entenderam até aqui? Vou só voltar rapidinho. O que é que a gente viu até agora? A gente viu, e depois a gente vai voltar com mais cuidado, que existe um fato que supostamente corrobora uma hipótese, sendo que essa hipótese para o Bergson é pseudocientífica e não científica, porque na verdade é uma interpretação errônea de um fato. Qual é o fato? É que as afasias são causadas por lesões do cérebro. Qual é a falsa interpretação? É de que essa lesão destrói a memória das palavras que está localizada no cérebro. Qual é a interpretação do Bergson? É que na verdade o que a lesão destrói não é a memória, porque a memória é indestrutível, a memória está lá, a memória é. O que ela destrói é uma certa funcionalidade cerebral. Por que isso importa para a nossa discussão acerca da alma e do corpo? Da consciência e do cérebro? Por que importa? Justamente porque, para o Bergson, a consciência ultrapassa o cérebro. A consciência não está no cérebro. A consciência não é uma função do cérebro. A consciência não é derivada do cérebro. A consciência é algo que se serve do cérebro como instrumento. Então o cérebro é um instrumento de atenção à vida. Pega toda essa complexidade psicológica que nós somos e coloca numa relação com a realidade. Então, se a lembrança não foi armazenada no cérebro, onde então ela se conserva? Aí ele vai dizer, a gente só pode levar essa indagação adiante de uma maneira metafórica. É uma pergunta metafórica. Por quê? Porque você está usando uma metáfora espacial, um termo, um conceito espacial, para falar de algo que não tem a ver com o espaço. Mas metaforicamente a gente pode responder no espírito. Mas, dito de uma maneira mais rigorosa, o próprio espírito é memória. Na aula passada a gente viu
consciência é memória, memória é espírito, espírito é consciência. A gente viu que existe toda consciência é duração. Então esses termos eles meio que se equivalem na linguagem do Bergson, porque o Bergson ele não trabalha muito com categorias de pensamento. Não é aquela coisa assim segmentada, por exemplo. Não é assim. É mais uma coisa em termos de tensão psíquica. Quando você está acordado, quando você está em vigília, a sua consciência, a sua duração, ela está tensionada de uma determinada forma. Se você dorme, essa tensão baixa. Se você toma Guaraná em pó, como eu faço para dar aula, você fica pilhado, porque a sua consciência fica mais acesa. Isso tem a ver com o que a gente está discutindo, porque de fato há uma relação entre consciência e cérebro. É claro que há uma relação, mas essa relação não significa dizer que um deriva do outro e que há um paralelismo total. Que há uma relação é óbvio. Tanto há que, justamente, se eu beber um engradado de cerveja, eu não vou conseguir dar uma aula como eu estou dando. Porque vai modificar justamente a minha capacidade cognitiva, tudo vai mudar algo, né? No meu próprio entendimento, na minha própria articulação. É óbvio que tem. Você toma antidepressivo por quê? Porque vai ter algum processo ali químico que vai atuar no teu cérebro, que vai mudar o teu humor e tal. Existe isso, existe, é óbvio, ninguém está notando. Ninguém está negando. Isso não equivale a dizer que as coisas são paralelas, tá certo? Então, uma constante, né, no pensamento do Bergson vai ser a defesa dessa ordem da duração como uma ordem de uma complexidade muito maior, como algo que é sui generis, como algo que não pode ser reduzido por determinadas explicações. A primeira obra do Bergson, que se chama Dados Imediatos da Consciência, ela começa apontando para a complexidade de um fato de consciência. A consciência, ela é uma continuidade. Por isso que ele chama de duração. Eu sei que às vezes parece meio repetitivo, mas é porque a gente demora a atinar para o sentido desses conceitos, né? Por que é duração? Porque dura. E o que é que significa dizer que algo dura? Que não está em repouso, que não teve ainda um ponto final, tá certo? Então, desde o início dessa consciência até o último milésimo de segundo, não houve nenhuma parada. Se não houve nenhuma parada, significa que essa consciência ela se enriquece continuamente. Ela se complexifica continuamente. E se ela é um movimento contínuo e enriquecedor, qualquer tentativa de abordagem que você faça em relação a ela, que você tente analisar, que você tente intermediar, você vai descaracterizar. Por isso que para eu ter acesso à consciência, eu preciso de algo, viu, Luiz, que não é da ordem da razão. Por que a intuição é mais interessante para a filosofia do Bergson do que a racionalidade? Porque isso que ele está falando, que a consciência é algo da ordem de um acesso imediato. Eu sei aquilo que eu sou, mas esse saber, inclusive, ele é um saber de uma ordem que muitas vezes a gente desconhece enquanto um sujeito pensante. Por quê? Porque o acesso que você tem a si mesmo por meio de uma reflexão já é um movimento de espacialização, porque todo movimento que não é imediato para o Bergson é um movimento de espacialização. Então, o acesso que eu tenho a essa duração, a essa existência que eu sou, é um acesso de uma ordem, de um sentimento, não é uma boa palavra, mas de uma intuição imediata. Entendeu? Então, nós somos naturalmente desconhecidos de nós mesmos. Por quê? Porque nós estamos voltados para a vida. Então existe um eu superficial e existe um eu profundo. Esse eu superficial é o eu da linguagem.
É o eu que se relaciona com o outro, é o eu que se coloca no discurso. Esse eu profundo, ele é muito difícil de ser acessado, mas ele é. E quando você está diante dos momentos mais delicados da sua vida, que você tem que responder com a complexidade desse eu, aí é que ele se apresenta. Tá certo? Porque você vai ter que fazer esse mergulho na interioridade, você vai ter que dar uma resposta com aquilo que é o seu caráter. E o seu caráter é como se fosse justamente uma espécie de solidez possível da duração que você é. Porque o seu caráter é justamente um acúmulo de experiência. Não é? É uma coisa bem difícil de definir, né? Caráter. Então, o caráter tem a ver com essa experiência. Então, desde o início, tudo que é da ordem psicológica, tudo que é da ordem da consciência, que para o Bergson é da ordem da realidade, porque o real para o Bergson é de ordem psíquica, é algo sui generis. Então, você não pode partir de uma ordem mais simplória, que é a ordem material, e tentar dar conta disso, que é de uma complexidade absurda, que é a própria duração. Então você faz o movimento inverso. Você se joga na duração, você entende a complexidade da duração através da intuição da tua própria existência, e aí tu olha para o restante das coisas e vai tentar entender. Então você parte, o que é intuição? É pensar em duração. O que é pensar em duração? É se colocar no movimento, é se colocar no complexo para daí entender o menos complexo, não o contrário. Como é que você quer, através do estático, dar conta do movente? E a tua inteligência, ela procede naturalmente através de movimentos de estagnação. A nossa inteligência, ela não consegue capturar o movimento. A nossa inteligência, ela serve bem, ela se adequa bem àquilo que é da ordem do material, aquilo que é da ordem do inerte. Porque houve uma gênese simultânea da matéria e da inteligência. Mas quando eu falo do movimento real, do movimento que cria, quando eu falo de algo que é da alçada, da onde pode vir liberdade, que é da consciência, então só a inteligência não dá conta. Tá certo? Então, se eu quero analisar a consciência com os elementos próprios de um discurso baseado apenas na racionalidade, fica muito limitado. Veja bem, eu tô digredindo um pouco aqui, mas assim, a filosofia mais tradicional, ela trabalha com o conceito. O conceito é como se fosse o carro-chefe da filosofia. E o que é o conceito? É uma abstração. Você sai da particularidade para o universal, através do universal você consegue definições. Só que nisso você perde o concreto, certo? Por exemplo, exemplo bem tolo. Você sente alguma coisa pelo seu namorado, você diz assim, eu amo. Você gosta de viajar, você se sente bem viajando, você diz, eu amo viajar. Você gosta muito de suco de manga, você diz, eu amo suco de manga. Então, você está usando o mesmo termo para dar conta de coisas que são completamente distintas. Mas por que você está fazendo isso? Porque para o simples fato de você se comunicar, você precisa do comum. E a linguagem não é o comum. Certo? O âmbito da linguagem é o âmbito da sociabilidade. E a vida também nos posiciona numa perspectiva de sociabilidade. Tá certo? Então eu preciso desse eu de superfície. Eu preciso desse discurso. Eu preciso desse tipo de conhecimento simbólico.
Mas eu preciso também fazer um esforço filosófico de vez em quando e me dar conta de que estando aí eu não estou na realidade. Porque a realidade é muito mais nuançada, ela é muito mais complexa. A realidade é mais concreta. A realidade é mais imediata. A linguagem é uma convenção. Aí eu já entro na teoria da linguagem, é mais complicado, assim, como é que Bergson entende a linguagem, mas não é que seja uma convenção propriamente dita, né? Mas é algo que não toca o real. Você não toca o real com a linguagem. Certo? Porque a linguagem ela usa símbolos. E aquilo que o Bergson está tentando abordar é algo que estaria para aquém daquilo que pode ser captado por essa linguagem simbólica, né? Por exemplo, o Bergson vai usar muito, eu vou voltar para cá, né? Só para tentar esclarecer ele. Faz parte também do método do Bergson o uso de metáforas, o uso de imagens. Por quê? Justamente pela consciência da falibilidade do conceito para falar daquilo que ele quer falar. Então, para ele falar, por exemplo, do que é o eu, ele vai usar imagens, porque ele vai nos colocar, a nós leitores, em uma disposição de intuição daquilo que ele está querendo dizer. Porque se você assim, o eu é uma unidade, não disse nada. O eu também é uma multiplicidade, não disse nada. Aí ele vai começar a usar imagens que, confluindo, vão fazer com que a gente tenha essa intuição daquilo que ele está querendo dizer. Então ele é um cara que vai flertar mais com a literatura. Entende? Por que literatura? Porque a literatura, ela se utiliza da riqueza da linguagem para que aquela riqueza da linguagem promova uma certa disposição no sujeito, para que nessa disposição do sujeito ele se coloque numa relação com a realidade, que é uma relação de experiência. Então, nesse sentido, se a gente leva em consideração que o real é da ordem da consciência, que o real é de ordem psíquica, qual é a linguagem que está mais próxima disso? É a linguagem fria da matemática ou é a linguagem poética? Pois é, estranho, não é para dizer isso de um filósofo, mas é um pouco isso. Só que aí você vai ter um problema muito grande, que é justamente a relação entre a intuição que é necessária para a metafísica do Bergson e o discurso filosófico. Tem uma tese de doutorado do professor Franklin Leopoldo Silva, que é justamente, o título é esse, Intuição e Discurso Filosófico, Bergson, Intuição e Discurso Filosófico. Por que é uma tese de doutorado? Porque é justamente essa dificuldade de você articular. Você tem uma ideia de real que é duração, que é movimento. Para eu ter acesso a esse real, eu preciso de intuição. Intuição é de uma ordem imediata, mas para eu fazer filosofia, eu preciso do discurso. Como é que eu vou colocar essa intuição num discurso? É complicado. Por isso o uso de metáforas, por isso que o uso de novos métodos, né? Mas é que a gente já está viajando um pouco. Vamos tentar fechar essa aula de hoje, né? Que já vai dar quase 6 horas. Bom, então o espírito ultrapassa o cérebro, a consciência ultrapassa o cérebro. Na verdade, a consciência ultrapassa infinitamente o cérebro. Tá certo? A atividade cerebral corresponde a uma ínfima parte da atividade mental. A vida do espírito não é um efeito da vida do corpo. Eu não sei como é com vocês, mas eu, como sou uma pessoa meio estranha, eu presto muita atenção nos meus sonhos e tal, eu tenho uma vida onírica muito movimentada, assim, às vezes parece que eu vivo mais no outro lado do que nesse lado de cá, mas às vezes eu acordo com a nítida impressão de que eu tive pensamentos assim, sabe, tipo uma coisa assim grande, um negócio, aí eu vou acordando, eu vou perdendo, aí tipo assim, eu tento me lembrar, mas a coisa vai ficando. Eu tenho uma nítida sensação de encolhimento, como se eu estivesse numa realidade muito maior, e eu vou despertando, eu vou perdendo, e eu vou me reduzindo, daqui a pouco eu estou assim numa coisa limitada, como se eu não entendesse mais nada, como se eu não conhecesse mais nada.
Como se naquele momento eu tivesse acesso a uma outra realidade. E é mais ou menos isso. Porque a realidade espiritual, a realidade da consciência, a realidade dessa memória, a realidade desse âmbito da duração é muito mais profunda, é muito mais complexo, é muito mais rico. Tá certo? A gente vai estudar aqui, a gente vai ler uma conferência chamada O Sonho, onde essa coisa fica mais clara. Mas a ideia é essa. Por mais que eu consiga utilizar bem o meu cérebro, e a gente já falou que eu preciso de uma certa correspondência, assim, de uma certa possibilidade material para efetivar o espiritual, como eu falava na aula passada, né? Eu não posso dar uma aula de filosofia sendo uma minhoca, porque não tem como a coisa passar. Eu preciso de uma estrutura. Mas não significa que da complexidade do cérebro surgiu esse pensamento ou essa potência. É o contrário. Essa potência, né? Essa liberdade, essa possibilidade de criação, de invenção, essa força espiritual, ela meio que moldou a forma necessária para ela se expressar. Então é diferente. É como se você dissesse assim, não é o organismo humano que possibilita o pensamento humano. É porque o humano, ele é um determinado grau de liberdade ou uma determinada tensão de duração cuja profundidade, cuja complexidade pressupõe aquele tipo de organização físico-biológica. Tá certo? Entende que a referência é outra? A referência, ela está no espiritual. Ela está no âmbito da consciência e não no âmbito material. Então, só para a gente resumir, aí como eu disse, né, foi uma aula abrangente, depois a gente vai fazer a leitura mais paulatina e eu vou ler trechos, né? Mas só para a gente resumir e ter em mente esse papel do cérebro, né? O que é o cérebro? Então, para o Bergson, o cérebro, ele é um órgão de pantomima. Pantomima é imitação, é aquele tipo... Porque ele usa, a metáfora que ele usa, eu sei que já está na hora, eu vou concluir. Ele usa a seguinte metáfora. Imagina um filme do Charlie Chaplin. O filme é mudo, né? Então, se você olha aquela cena, você entende. Você entende? Se você vê o movimento que o Carlitos está lá fazendo e tal, você entende tudo, beleza. Agora pensa que tu está assistindo uma peça de teatro tipo Hamlet. Se tu observar apenas o movimento dos personagens, tu vai entender? Tá vendo a diferença de uma peça de teatro de Hamlet e uma peça de teatro que é uma pantomima? Nessa última, se você observa o movimento dos personagens, você, beleza, tranquilo, você entende a mensagem. Se você assiste apenas o movimento dos personagens numa peça de Hamlet, você não entende nada. Ou você perde 99% do conteúdo. Isso é uma analogia que ele faz em relação ao cérebro e à consciência. O que eu consigo dizer, analisando o cérebro, em relação à consciência, são as coisas mais simples. É aquilo que está na ordem, por exemplo, dos movimentos automáticos. É aquilo que está na ordem de menor complexidade. Eu não vou conseguir nunca, analisando um cérebro, dar conta, sei lá, tipo, do sentimento de amor que uma filha tem pela sua mãe, do que ela está sentindo, por exemplo, vendo a mãe dela morrer. Entende? Eu posso abrir o cérebro, eu posso virar, mas eu não vou conseguir. Ou uma criação. Você pode até ver alguma atividade no cérebro quando o indivíduo está criando uma determinada obra de arte. Mas não é equivalente. O que está acontecendo no âmbito material não vai fazer você entender aquilo que acontece na ordem da consciência. Tá certo? Então o papel do cérebro seria imitar a vida do espírito. Então ele não serve para conservar o passado. O cérebro não serve para conservar o passado, mas antes para encobri-lo.
e depois para deixar transparecer dele o que é útil na prática. Então o cérebro ele é mais ou menos como um filtro. Ele deixa passar o que é útil e encobre aquilo que não é útil. Ele extrai do espírito o que é exteriorizável em movimento, inserindo o espírito nessa moldura motora. Leva-o quase sempre a limitar sua visão, mas também a tornar eficaz sua ação. Por que o cérebro limita? Porque ele visa a ação. Ele quer eficácia. Eu sou um ser vivo. Antes de filosofar, é preciso viver. Eu estou no mundo para viver, para sobreviver. E o cérebro me mantém nisso. O cérebro faz com que consciência, sentimento e pensamento permaneçam tensionados para a vida real. Está dizendo que a consciência é produzida pelo cérebro, que o sentimento é produzido pelo cérebro, que o pensamento é produzido pelo cérebro? Não. Está dizendo que o cérebro faz com que esses fatos psíquicos estejam tensionados para a vida real e, consequentemente, capazes de ação eficaz. O cérebro é, portanto, um órgão de atenção à vida. É o conjunto dos dispositivos que permitem que o espírito responda à ação das coisas com reações motoras, cuja adequação assegura a perfeita inserção do espírito na realidade. Então, só para a gente fechar essa aula, mas na próxima aula a gente vai retomar o mesmo texto. O cérebro é um órgão de atenção à vida. Ele faz com que o espírito se insira bem na realidade. Tá certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Só eu falei hoje, a aula todinha. Então tá. Então vocês leram o texto